Sani, Sani, como estilo, caro Vanity. Pessoal, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, quem começar a entrar, é a questão do áudio, se tá tudo ok, tá? Essa aqui é uma transmissão, vai ficar gravada para vocês depois. E é sobre um assunto que eu gosto, particularmente eu gosto de falar depois que eu entendi, né, como funciona, também para explicar para outras pessoas. Muitas pessoas me perguntam, né, não sabe como isso funciona, muitas pessoas que às vezes pertencem a essas sociedades secretas e se deparam com esse tipo de situação e não entendem por que existe esse repúdio, né, à maçonaria. Eu já tive, eu dou aula para diversos alunos, enfim, né? Então, volta e meia, já casou de ter algum aluno que pertencesse a uma sociedade secreta e a pessoa vem e confessa isso para mim, digamos assim, e aí pergunta, professor, por que disso, por que tal? E aí eu explico, é óbvio, tem que explicar por conta disso, daquilo que eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo aqui, que é interesse geral, né? E eu não entendia isso no início. Eu só vou perguntar aí para vocês como é que está o áudio. Por favor, alguém escreva aqui se está ouvindo, se o áudio está ruim, se tem chiado, se tem isso, tá? Pode deixar aqui. Beleza? Então, já começaram, o pessoal já começou aqui a escrever como é que está o áudio, estou ouvindo, tá? Qualquer coisa vocês deixem aqui no nosso chat, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou começar contando um pouco da história de como eu fui percebendo que existia alguma coisa, digamos que os Vênetos, e não só os Vênetos, mas a gente vai falar mais da história a respeito dos Vênetos aqui, mas existia alguma coisa, um desconforto, né, dos Vênetos, particularmente a história do fim da República de Veneza e a maçonaria e as outras sociedades secretas, né, que era algo que quando eu comecei a estudar história vêneta, comecei a estudar a própria língua em si, mas eu nunca fui para esse lado, né? Isso foi algo que eu percebi ao momento que eu fui interagindo com as pessoas de lá, tá? Então, a primeira vez que eu fui lá para o Vêneto, muitos vênetos que eu conheci, que eu conversei com eles, existiam certos momentos de unanimidade, digamos assim, quando eles falavam sobre a história vêneta, que é um repúdio à maçonaria. Mas por que esse repúdio à maçonaria? No início eu não entendia, eu mal sabia o que era maçonaria também, né? Então eu não entendia o que aconteceu de fato. E naquela época, quando a primeira vez que eu fui lá para o Vêneto, eu ouvia eles, por exemplo, contando: "Ah, isso daqui é a praça tal, e aí depois que aconteceu não sei o quê, a maçonaria fez tal coisa", e sempre falando esse tipo de coisa aqui. Então eu tinha muita dúvida se aquelas histórias, se aquele repúdio, de repente, ele era verdadeiro ou eram apenas pessoas com, teorias da conspiração, né. Então, porque às vezes a gente tem que cuidar, existem algumas pessoas que tem teoria da conspiração e algumas que estão com base em fatos históricos. Tá? Então a gente vai ver se esse repúdio que existe à maçonaria, ele é verídico, se ele tem base em fatos históricos aqui, ou ele é apenas teoria da conspiração, como muitos acreditam, né, que é teoria da conspiração certas coisas. Antes disso, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Você que deseja apoiar o canal Lengo Amari sabe que é possível fazer isso pelo canal de membros aqui, pela parte de membros, se tornar membro do canal. E aí, aquele valor que você vai, né, enfim, contribuir, ele vai direto para o YouTube desconta lá e depois repassa para o criador. Caso você não queira esse processo, enfim, de fazer tudo isso daí, trabalhar com cartão de crédito e quiser apoiar do mesmo jeito, tem o Pix do canal, e aí é sempre o número, eu deixo aqui também, é o 54992622828. Você pode colaborar aí se quiser, né, apoiar o canal Lengo Amari. Muito bem, então vamos começar. Aqui eu vi que tem o Guilherme. Vamos lá, vamos começar. O Guilherme está aqui no chat, né? Porque muitos vênetos, afinal, rejeitam a maçonaria. Olha só, entre
tantos, né, dos vênetos que eu já conhecia, né, e historicamente, sabendo disso, sobretudo aqueles ligados à memória da Sereníssima República de Veneza, existe sim uma rejeição clara à maçonaria, se vocês forem falar com qualquer um deles, tá? Não, talvez se for um que pertença à maçonaria, daí não, né? Mas se vocês falarem com a população em geral, existe essa rejeição pesada contra a maçonaria. Essa rejeição, ela não nasce de nenhuma superstição, nem de teorias conspiratórias modernas, como muitos podem alegar, às vezes até, provavelmente até maçons podem alegar isso, tá? Que é conspiração, é teoria da conspiração, que inventam, falam muita coisa sobre a maçonaria, mas não sabem, não sei o quê. Nesse caso, a gente vai ver que não é assim. Esse repúdio ele vai nascer de eventos históricos concretos que não pegaram apenas o Vêneto, pegaram a Itália inteira, isso é bem conhecido, tá, na história da Itália, e principalmente quando a gente fala sobre os Vênetos, tudo isso foi ligado à queda, principalmente à queda do Estado Vêneto, ou seja, da nação vêneta, a Sereníssima República de Veneza, e a formação, posteriormente, da Itália, né, naquele período da unificação, ali no século XIX. Bom, a gente tem que voltar só um pouquinho lá para a República de Veneza para conhecer um pouco mais sobre essa versão, porque existe já uma tradição da República de Veneza que vai encaminhar a gente para ter repúdio às sociedades secretas também, tá? A República de Veneza existiu por mais de 1000 anos como um Estado, como uma nação, profundamente desconfiada de sociedades secretas, de conspirações e poderes paralelos. Tinham mecanismos do Estado vêneto para reprimir isso, né? Então, existiam vários policiais, como a gente poderia dizer, claro que eles não usavam essa palavra naquela vez, né? Mas existiam pessoas que exerciam força de polícia para ficar controlando esse tipo de situação, né? Para que sociedades secretas, conspirações, poderes paralelos à nação não se desenvolvessem. Então, isso, as pessoas que eram acusadas disso era uma acusação grave de traição à pátria. Então, eles eram levados diante o Doge e eram punidos severamente, né? Até mesmo com a decapitação, isso acontecia. Então, a Sereníssima República de Veneza, como Estado-nação, ela não se une às sociedades secretas, que é o que acontece no caso depois da Revolução Francesa e de todas as repúblicas que vieram depois, inclusive a República Italiana, né? A unificação italiana, ela nasce também com a união à maçonaria, a República Brasileira também, mas naquele tempo sociedades secretas eram muito mal vistas, né? eram vistas como poderes paralelos que iriam tomar o poder do Estado, tá? Basicamente isso. Então o governo vêneto ia se basear no quê? Em leis escritas. Claro, naquele tempo, para falar a verdade, o governo vêneto ele não tinha tantas leis escritas como nos dias de hoje, porque existia uma tradição da oralidade naquela época. Então, vocês não iriam encontrar tantas leis escritas, mas se sabia que, segundo a tradição dos antigos, era assim, era assado, mas, obviamente, existiam leis escritas também. Contudo, eram poucas até, porque a maior parte dessas leis, das leis pétreas, digamos assim, como a gente está acostumado, eram leis orais, né? Então, eles também iriam defender as instituições colegiadas, a vigilância rígida, principalmente contra facções internas, porque a Europa sofreu muito isso com facções políticas, facções internas, que ocasionaram guerras aí de décadas e décadas, milênios, na verdade, né? Por conta dessas facções familiares que levavam muitas vezes as famílias se unirem em sociedades secretas, claro, totalmente diferente do que é o conceito das sociedades secretas de hoje, da maçonaria, é óbvio, né? Porque eram clãs familiares, eles prezavam pelo direito da família, né? Então é muito diferente, mas mesmo assim, o resultado era o mesmo, era sempre guerra, confusão e poderes paralelos querendo ocupar o Estado. Então é por isso que se tinha esse pavor, né, da sociedade secreta sempre nessa cultura tradicional do Estado vêneto. Por isso a Sereníssima proibia essas sociedades secretas que escapassem ao controle do Estado. Então esse traço cultural ele deixou marcas profundas. Então para o espírito político
Vêneto e dos vênetos, o poder ele sempre deve ser visível, institucional e responsável, não exercido dos bastidores para a população. Essa daqui sempre foi uma tradição que ficou bem clara na história vêneta, assim como os vênetos nunca permitiram adoração a heróis, por exemplo, né? Vocês vão ver em muitas nações, principalmente hoje em dia, né? Nas repúblicas modernas, elas precisam eleger heróis e tal, né? E muitas vezes são pessoas que, se a gente voltar lá para trás, eram pessoas que não foram assim tão boas assim, mas precisa eleger aquele herói e tal. Na República de Veneza isso sempre foi vetado, né? Eleger heróis, justamente para se ter cuidado e controle com a tirania, né? Com os golpes de Estado e assim por diante. Então, em 1797, a gente vai lá para o final da Sereníssima, né? Tem quem lá nessa época? Tem Napoleão Bonaparte, né, ligado ideologicamente ao mundo iluminista, não é novidade, é só você estudar um pouco, né, e as redes maçônicas da época. Então, e várias outras sociedades secretas, né, quando a gente fala sobre maçonaria, já vai aqui a Carbonária, já se fala de todas as sociedades secretas, tá? Não vou ficar falando os nomes delas, mas amplamente conhecida e que sobrevive até os dias de hoje é a maçonaria. Então, vamos apenas falar sobre maçonaria, tá? Porque senão, se eu vou ficar destrinchando todos os nomes de 200, 300, 400 sociedades secretas, a gente não sai do lugar. Então, o Napoleão Bonaparte, ele era ligado ideologicamente ao mundo iluminista e às redes maçônicas da época. Ele invade, como a gente sabe, a República de Veneza, né? E a Sereníssima, neutra e desarmada por escolha política errada, óbvio, né? Foi forçada a rendição naquele momento. Então, pouco depois, pelo Tratado de Campo Fórmio, a República de Veneza foi simplesmente entregue à Áustria como moeda de troca diplomática e o povo vêneto não foi consultado nunca sobre nada. Até, enfim, nos dias de hoje, né, na própria unificação, a gente vai ver que não houve realmente uma consulta sincera ali. Então, a República de Veneza, assim, ela foi extinta por decreto estrangeiro. Não foi que o poder caiu sozinho, que houve uma revolução interna, que a população disse: chega, basta, não queremos mais isso. Não. Simplesmente veio um invasor, derrubou, e aí, a partir disso, vocês vão ter que aceitar o que vai vir para vocês, e acabou, né? Então, na memória histórica vêneta, o Napoleão não é visto como libertador, assim como ele queria, né? Tem vários trechos da história narrada pelos seus revolucionários, por eles mesmos, né? Que eles se identificavam como libertadores da Itália. Mas a população não via assim, não só os vênetos, vários outros, principalmente no sul também, várias outras populações da Itália não viam essas pessoas como libertadores, né? Mas como o destruidor do Estado. Eles destruíram o Estado que existia até então, que a população não estava reivindicando a destruição da sua própria nação, a substituição do antigo sistema por um sistema novo que a população nem sabia qual era. Eles não estavam reivindicando isso, né? Tanto que a gente tem as Páscoas veronesas, que a própria população, acontece lá em Verona, a própria população se rebela, se une para expulsar os revolucionários franceses. Então, isso daqui é a maior prova que a população não estava esperando revolta, não estava esperando revolução, não estava esperando um agente libertador que vem da França para derrubar o seu governo, né? Apesar de a história, às vezes, querer contar outra coisa. Então, a sua associação com círculos maçônicos, a gente está falando sobre Napoleão, e revolucionários pesa fortemente no julgamento das pessoas, principalmente lá no Vêneto. E se a gente agora entra no capítulo do Risorgimento, né, Risorgimento e a maçonaria como força política. Então, no século XIX, a maçonaria teve papel relevante no Risorgimento italiano, né, movimento que foi ali, aos poucos, levando à unificação da Itália. Se você for estudar, se você for assistir qualquer filme daquela época, você vai ver que existia a ligação intrínseca de todos os novos governantes com a maçonaria, né, com o pacto da maçonaria, dos homens livres e toda aquela coisa, existia fortemente. Então, figuras centrais como Giuseppe Garibaldi, né, que eram ligados às sociedades secretas e eram declarados, né, membros de sociedades secretas, então a gente vai ter o quê? Como funcionavam
essas lojas, né, naquele período? Eram, na verdade, centros de articulação política e, existia, principalmente naquela época, uma difusão enorme dentro dessas sociedades secretas do anticlericalismo. Então, eles eram extremamente contra a igreja, né? Eles queriam destruir a igreja. A gente vai ver como isso afeta diretamente a população e a percepção que a população tem sobre as sociedades secretas e, em último grau, a maçonaria, tá? A difusão do anticlericalismo e também nós temos nesse período a promoção de uma identidade nacional italiana abstrata, ou seja, então para a maçonaria era errado a partir daquele momento você se considerar vêneto, você se considerar napolitano, siciliano, você ter tradições locais. A partir daquele momento, eles queriam criar um Estado moderno, tá? O que seria na cabeça deles um Estado moderno? Um Estado que todos fossem padronizados, que todos fossem iguais, né? Então a noção da igualdade, da fraternidade, não sei o quê, que a gente está tão acostumado hoje em dia, e que depois, por exemplo, o socialismo também abraça isso, né? Mais tarde, é óbvio, abraça isso. Isso vem tudo desse conceito ligado aos revolucionários, à maçonaria, às outras sociedades secretas também que desenvolveram tudo isso, né? Então, essa abstração, né, que as pessoas não podiam mais ter as suas tradições locais e todos precisavam se voltar a um propósito ali da pátria, ser uma identidade abstrata, um povo, uma camada que fosse única, ela parte principalmente desse conceito enraizado ali, desenvolvido naquele período pela maçonaria. Então, para os vênetos, isso significou algo de muito concreto, né? A substituição de uma identidade histórica milenar por um projeto nacional criado fora do Vêneto. Provavelmente isso não é assim só com os vênetos, mas com muitos outros também tiveram essa percepção. Mas principalmente os vênetos, é aquilo que eu também pude perceber, eu percebo, ou conversando com os nativos de lá, a gente consegue ver que é isso, né? Então a gente consegue agora falar um pouco sobre o plebiscito lá de 1866 e que o qual tem uma forte acusação de fraude esse plebiscito da Itália para a unificação do Vêneto à Itália, a anexação. Essa anexação do Vêneto ao Reino da Itália, ela foi formalizada através desse plebiscito de 1866, os vênetos chamam de plebiscito fraude, né, ou fraudulento. Os resultados oficiais, eles apontaram uma aprovação quase unânime, algo que até hoje os historiadores consideram altamente suspeito, né, unânime, como assim? Né? Entre os pontos frequentemente citados, a gente vai ter o quê? Votação sobre ocupação militar, ausência de voto secreto, pressão política direta, resultados estatisticamente improváveis, porque é improvável você ter uma eleição com unanimidade, né, positiva ou negativa, o que seja. Não existe isso, né? As pessoas não vão querer a mesma coisa, não pensam todos iguais ali. Então, na tradição oral e historiográfica vêneta, esse plebiscito é visto não como uma escolha livre do povo, né, mas como uma ratificação forçada daquilo que queria a Itália, né, conduzida ali pelas elites políticas ligadas ao projeto unificador e muitas delas de matriz maçônica. Aqui não é para, enfim, a gente está acusando, não, não, isso aqui é história, não é conspiração, é história. Isso daqui realmente tem registros acerca disso, livros, historiadores que vão falar sobre isso, né? Então, a gente vai ver agora um outro elemento que é importante para esse repúdio que os vênetos lá têm, né, em relação à maçonaria, um outro elemento central é o religioso, sem sombra de dúvidas. Lá, o Vêneto era, em parte, ainda continua sendo, né, profundamente católico. A Itália inteira é de tradição católica, é um país católico. Se há uma religião na Itália, essa religião será o catolicismo. Ah, mas não existem outras religiões? Existem, por exemplo, denominações cristãs que surgiram muito recentemente, como
o protestantismo, e aí você vai lá para os ortodoxos, cristãos ortodoxos, que existe uma porcentagem lá por conta da imigração, né, de pessoas que vêm de fora, de países ortodoxos, mas são ainda muito incipientes, são fracos, né, em relação ao catolicismo na Itália. Aí tem o islamismo também, mas também o islamismo ainda não é representativo, né, nada comparado ao catolicismo, porque é um país de tradição católica. Se existe quem tenha religião, a maior parte das pessoas que forem religiosas na Itália inteira, a maior parte, elas certamente serão católicas. Não estou dizendo todos, mas a grande parte certamente serão católicas. E, óbvio, estou excluindo aqui os ateus. Certamente existem ateus, mas estou dizendo que aqueles que tiverem religião, certamente o maior número serão católicos. Então, a maçonaria do século XIX, por outro lado, era abertamente anticlerical. Tá? Então, ela fazia propaganda ativa contra a Igreja Católica e, frequentemente, era bem hostil. Então, após a unificação italiana, o novo Estado, fortemente influenciado por elites liberais e maçônicas, né, promoveu uma série de medidas que, na percepção popular, representaram um desmonte deliberado da Igreja Católica. Né? Então, a gente vai ter ali, nesse período, o confisco de bens eclesiásticos, supressão de ordens religiosas, fechamento de conventos e mosteiros, restrições à atuação pública do clero, subordinação da Igreja ao Estado, e também enfraqueceu instituições locais tradicionais, o que pesa bastante em relação ao povo. Né? Então, no Vêneto, essas medidas foram sentidas como uma violência cultural, pois elas atingiam não apenas a hierarquia eclesiástica, mas a própria organização social local, atingia as pessoas diretamente, né, que gerava em torno da paróquia, da família e da tradição religiosa. Então, para muitos vênetos, isso reforçou e reforça ainda hoje essa percepção de que a maçonaria não apenas destruiu o Estado, mas também rompeu o tecido espiritual e cultural da sociedade, que era basicamente a identidade do povo, principalmente dos camponeses. E a gente tem que lembrar que os camponeses constituíam praticamente 90%, vamos lá, 90% da população da República de Veneza, da região do Vêneto e da Itália, né? A elite ou as pessoas, os comerciantes, enfim, pessoas que não viviam da terra, era ínfima minoria. Né? Então, 90% da Itália era principalmente composta por camponeses, e os camponeses eram totalmente ligados às suas paróquias, ao padre e tal. Então, isso daqui realmente é uma percepção que ficou terrível, né, das sociedades secretas para a grande maioria da população, eu diria em geral da Itália, não só do Vêneto. E depois a gente vai ter o quê? A questão romana e o isolamento do Papa, que pesa bastante também, né? O episódio mais simbólico dessa ruptura foi a chamada questão romana. Lá em 1870, tropas do Reino da Itália tomaram Roma, extinguindo os estados pontifícios. O Papa quase todo o seu território e passou a viver confinado ao pequeno território do Vaticano, que apesar de ser um país, declarado um país, é um bairro, né? É um bairro de Roma, é bem pequeno lá. Então, durante décadas, os papas se consideraram prisioneiros do Vaticano, no Vaticano, né? Prisioneiros no Vaticano, e recusando-se a reconhecer a legitimidade do novo Estado italiano. Inclusive, os papas, durante muito tempo, depois da unificação, eles orientavam os católicos a não participarem das eleições, né, do novo Estado, maçônico, eles orientavam não participar das eleições, não participar da vida política, nem pensar em querer ser um político nesse Estado, né? Enfim, se candidatar. Então, por muitos anos, os católicos simplesmente não participaram da vida política e essa é uma tradição que ainda vigora, por exemplo, na Itália, nos dias de hoje, principalmente no Vêneto. Não é comum você falar com uma pessoa lá e a pessoa dizer: eu não me interesso por política, eu não voto, porque o voto lá não é obrigatório. Então, as pessoas, a grande parte das pessoas, não todos, né, mas grande número das pessoas, elas nem sequer se dão o trabalho de votar. Mas não interessa se a pessoa, muitas vezes as pessoas nem têm isso na cabeça, que o Papa mandava não votar.
não é isso. É porque já foi uma questão cultural não participar desse Estado, né? Então, muitas vezes, até ateus, né? Eu conheço pessoas lá que são ateus, os caras não votam, não votam. Já é uma tradição que vem desse período, para não fazer parte, porque esse é um sistema já todo cagado, todo corrupto, não sei o quê, bababá. Os caras não votam, tá? Então, para muitos católicos, inclusive vênetos, né, isso foi interpretado como um ataque direto à igreja, esse desmantelamento, a questão romana, né, um ataque direto à igreja, uma humilhação simbólica do Papa, a tentativa de neutralizar a autoridade espiritual por meio do poder político. Então, como vários dos protagonistas desse processo eram maçons declarados, a associação entre maçonaria e perseguição à igreja tornou-se inevitável, tá? Tornou-se inevitável para a população essa associação deles com a maçonaria, sendo algo ruim, né? Sendo ruim para a sociedade, para aquilo que eles conheciam até então. Assim, para o Vêneto comum do século XIX, a sequência foi clara, né? Perde-se a República de Veneza, impõe-se um novo Estado sem consulta real, enfraquecem-se as instituições locais e ataca-se a igreja, eixo da vida comunitária, porque a vida comunitária se organizava ao entorno, né, das paróquias ali. Vocês podem perceber como funcionava também com os nossos imigrantes. Eles vieram para cá, vinham sempre com a orientação ali, com os padres, né? Os padres vinham juntos, organizavam a vida, tanto que em muitas colônias que não era possível nos primeiros anos deslocar um sacerdote para aquelas colônias, aconteciam geralmente assim, não vou dizer revoltas, mas muitas reivindicações da comunidade por meio, através de cartas, né, de representações, às vezes oficiais, pedindo, né, para que se enviassem sacerdotes, para que se construíssem igrejas nas comunidades. Então, isso daqui era bem comum para ver como eles eram ligados, né? A vida era ligada às paróquias. Então, essa experiência histórica consolidou a percepção de que a maçonaria não representa liberdade religiosa ou neutralidade, mas sim um projeto ideológico hostil à fé e à tradição local, né? Por conta dessa querer essa ideia moderna, querer fazer com que a nação seja uma grande massa, que se tenha um nome só, uma tradição só, um povo só, uma língua só, e isso aqui veio tudo desse período ali. Então é importante notar, né? Essa visão não nasce de teorias conspiratórias modernas. É bom que a gente deixe isso bem claro, tá? Não é conspiração, isso daqui é tudo histórico. Vocês vão conseguir confirmar isso. Fez parte da história da República moderna da Itália, mas ela vai nascer ali dessas experiências, então, né? Experiências históricas, concretas, transmitidas ali por gerações, pela tradição do repúdio à imagem da maçonaria, né? Mesmo entre vênetos que hoje não são católicos praticantes, até mesmo ateus, como eu já mencionei para vocês, permanece a ideia de que a maçonaria atuou contra a soberania vêneta, principalmente, rompeu laços históricos e tentou reduzir, é claro, o papel público da igreja, apesar dos ateus não se importarem muito com a igreja, mas isso fica claro, principalmente, então, para as pessoas que têm, né, a religião como orientadora, como norte. Então, por isso, a rejeição vêneta à maçonaria, não só vêneta, como também italiana, pelo menos a maior parte da Itália, essa rejeição é, ao mesmo tempo, política, cultural e religiosa. Então, tem três faces ali ligando. É uma questão complexa, não é tão fácil de entender se você se topa com isso agora, né? Você vai, deve ser teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração. Então, quando muitos vênetos ali, eles rejeitam a maçonaria, eles não estão, assim, falando apenas de uma organização, mas de um conjunto de acontecimentos históricos, né? Que vai, outra vez, extinguir o Estado, a República de Veneza, impuseram uma identidade externa e marginalizaram, querendo ou não, a fé que estruturava a sua sociedade. Então, concorde ou não com essa leitura, é coerente, documentável e viva na memória coletiva. Ignorar isso não é compreender, né, o ressentimento histórico e identitário que ainda ecoa no Vêneto. Isso aqui, se a gente quiser ter uma compreensão a respeito disso, é preciso falar sobre isso e passar por todos esses tópicos que eu mencionei aqui para vocês, tá bom? Então, agora,
depois de tudo isso, eu vi que vocês deixaram vários comentários, daqui a pouco eu já vou ler ali, mas eu convido você que ficou, enfim, no vídeo até agora, a participar da primeira turma de italiano e vêneto, são as duas línguas que vão ser trabalhadas simultaneamente. Então, essa turma vai abrir agora em fevereiro. Aproveita, porque depois eu não sei se eu vou abrir, se eu vou abrir mais uma esse ano, só no ano que vem. Aproveita, já entra agora. Você consegue entrar no grupo que está aqui na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo, ou nos primeiros comentários fixados que eu vou deixar para vocês, e aí você manifesta, sim, o seu interesse. Depois eu entro em contato e explico para você como é que vai funcionar, se você vai querer fazer a sua inscrição. Se tiver desejo em reconhecer aí a sua cidadania italiana, falar com a Alma Cidadania, eles fazem um excelente trabalho com cidadania italiana, portuguesa, espanhola, enfim, cidadania europeia em geral. Diz para eles que entrou em contato através do canal Lenguamar e você vai receber um desconto no seu processo. Você já sabe, se tiver aí interesse em descobrir mais a respeito do seu DNA, da sua genética, é preciso entrar lá no site da Nexo Geno. Também deixo aqui embaixo, utiliza o meu cupom LENGUAMARI15 e você também vai ter desconto aí, assim como vai ter desconto lá com a Alma Cidadania. Vou dar uma olhada aqui no que o pessoal está escrevendo, é muita coisa, tá? Não vou ler todo mundo. Beleza, olha só, excelente assunto. Giuseppe Garibaldi era maçom, assim como a maioria dos líderes da unificação italiana, exato. Então, e Giuseppe Garibaldi é uma figura odiada, principalmente lá no Vêneto. Calma aí, principalmente lá no Vêneto. Aí eu não sei se nos outros lugares, provavelmente no sul da Itália, também bastante odiado. Então, assim, eles têm bastante repulsa, né, a muitos desses personagens que a Itália elegeu como heróis, coloca estátuas em todos os lugares, do Giuseppe Garibaldi, de tantos os outros, mas eles foram pessoas que fizeram muito mal para, né, esses povos, para essas populações aí. Bom, vamos lá. Tudo. Aí depois nós temos uma. Albert Pig é tido como máxima referência da maçonaria americana, tem estátuas dele em todos os cantos dos Estados Unidos, não tem como dizer que é só um aleatório, e tem os textos dele online grátis. Ah, sim, ok, beleza. Eu ainda não conhecia esse Albert, eu vou estudar um pouco sobre ele, mas sim, obviamente a gente sabe que também os Estados Unidos foram fundados com muita base na maçonaria. Não só na maçonaria, mas com uma base bem forte com essas sociedades secretas, né? Muito bem, vamos dar uma olhada. Tem um escrito aqui, ele falou, ela não é anticatólica, não há nada contra quaisquer religião, isso é um engano. Na verdade, assim, ficou essa percepção, ela ficou, tá? A partir do momento da atuação dessas sociedades secretas e principalmente da maçonaria no desmonte de algumas coisas que aconteceram ali na Itália, tá? Nas brigas, enfim, que a própria igreja teve, né, com essas sociedades secretas. Então isso ficou bem perceptível, ficou claro, pelo menos a percepção da população é essa, tá? Que existiu esse repúdio da maçonaria contra a igreja. Eu não sei como é hoje, né? Eu não sei como é hoje, mas pelo menos naquela época as sociedades secretas elas acabaram fazendo esse monte de proibições e desmontes, né? Dos mosteiros, enfim, proibindo a educação religiosa nas escolas. Então foi essa percepção que ficou ali naquele momento, tá? Bom, acredito que seria isso, tá? Eu li pelo menos um comentário de cada um, para a gente não prolongar tanto, e agradeço, né, pelo comentário de vocês aí, pela atenção de vocês, e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.